Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos connosco, como é habitual, uma pessoa muito especial. Somos todos. Somos todos. Mas preparei aqui uma pequena introdução para apresentar o nosso convidado. Mas antes, resta dizer que sou Isabel Martins e este é o podcast do nosso Portal das Artes. Então, temos connosco Miguel Vieira. Bem-vindo, Miguel. Olá, obrigado. O Miguel é uma pessoa difícil de apresentar e confesso que optei por fazer uma apresentação curta porque o resto acho que vai fluir aqui com a nossa conversa. Okay. Mas o Miguel Eu não pus base, não estou a ficar vermelho, não. Okay. O Miguel é, antes de mais, é um criativo, é um artista por excelência. Portanto, não domina apenas uma forma de arte, mas sim várias formas de arte. É licenciado em pintura, portanto é um apaixonado por esta vertente das artes plásticas e estéticas e é também formado em teatro. Portanto, é ator, é encenador e é 1001 papéis dentro desta vertente do teatro. Certo? Certo. Mas não se fica por aqui, porque para além destes dons artísticos, o Miguel é um apaixonado, um estudioso pela área holística, integrando assim várias práticas, nomeadamente as terapias energéticas e as práticas meditativas. Sim, mesmo. Portanto, Miguel, seja bem-vindo. Obrigado. És um homem camaleão, vestes várias peles. E a primeira pergunta que eu tinha aqui preparada para ti é: como é que é ser isto tudo? É uma escolha ou é algo que tu sentes que deves cumprir de alguma forma? Eu acho que é uma essência. Eu acho que todos nós temos dons. Só que muitas vezes não os exploramos, não pomos em prática. Ficamos na dúvida e ficamos à espera de uma validação ou de um reconhecimento exterior. E somos nós que temos que fazer essa validação e esse reconhecimento. Eu desde muito cedo percebi que eu era criativo, vinha para ser criativo e nunca descurei essa parte de dar aso à minha imaginação e tudo aquilo que eu gostaria de experimentar. Daí eu também me tornar muitas vezes um autodidata, por não estar satisfeito só com as coisas que me ensinavam, mas eu ir à procura daquilo que eu realmente queria experimentar. Eu gosto de experimentar tudo, eu gosto de experimentar todas as possibilidades e tudo aquilo que estiver, todas as ferramentas que estiver ao meu alcance, eu vou tentar experimentar. Ainda não tentei algumas práticas, como por exemplo andar naquelas trotinetas ou andar de skate, portanto essas são aquelas que me vão provavelmente dar uma experiência mais dolorosa e então essas eu vou ser daqueles que vou estar mais confortável, vou estar sempre à procura do lado mais confortável. Mas gosto muito de sair da minha zona de conforto, não gosto de estar parado e como ser criativo que eu sei que sou, eu tenho que estar sempre a criar alguma coisa, seja ela o que for. Tu lembras-te quando é que começaste a sentir esse apelo da criatividade? Sim, muito pequenino. Eu lembro-me a minha mãe na altura era costureira, era modista, na altura chamava-se modista, era mais fino, não é? Ela era modista e então eu percebia que a minha mãe ficava a assistir às minhas brincadeiras. Então eu fazia montagens de cenários com cartolinas e cartões de papelão, fazia já cenários e colocava aqueles bonequinhos que nós usávamos daqueles jogos de dados, não era? E aquilo eram as pessoas, eram as personagens. E eu já construía óperas e punha vinil a tocar a ópera e a minha mãe achava aquilo o máximo. E ela muitas vezes dizia-me: "Oh rapaz, onde é que tu vais buscar essas ideias?" E ela ficava muitas vezes também a ouvir-me a fazer os diálogos, as conversas que eu fazia entre os bonecos, porque eram autênticas histórias e peças de arte e dramáticas, havia sempre ali muito dramatismo e a minha mãe às vezes de lágrima no olho e ela dizia: "Mas onde é que tu vais buscar essas ideias? Lestes em algum livro?" Eu disse: "Não, isto é normal, isso é assim, não funciona assim." Pronto, e puxava muitas vezes aquilo que eu ouvia, as histórias das pessoas e transformava isso nas minhas próprias histórias. E muito cedo comecei a perceber que tinha esse dom de criar, tinha esse dom de imaginar as coisas. E diz-me uma coisa, Miguel, que é uma coisa que eu também fico a pensar e ainda um dia destes estava precisamente a falar com o Elvo Camacho sobre isso, que é: de onde é que tu achas que isso vem? Tu achas que esse talento, esse dom já vem connosco? Ou é algo que se conquista cá fora? Eu acho, tu pessoalmente, o que é que acho que sentes? pode ter as duas partes, não é? Uma pessoa, eu acho que um indivíduo pode
não estar apto a, mas pode aprender a criar, ok? Mas naturalmente, eu acho que todos nós já chegamos a esta vida com algum dom ou com alguma capacidade de fazer aquilo a que nos propusemos antes, se calhar, de termos esta consciência real. Ou seja, daí que eu não concordo com a parte educativa em que continuamos a obrigar as crianças e os jovens a estudarem disciplinas e áreas que eles não gostam, que eles não se identificam, não é? Eu lembro-me das minhas aulas de matemática todas que eu dizia assim, mas para que é que eu estou a estudar isto? Mas para que é que isto me serve? Isto não me vai servir absolutamente nada. Na verdade não serviu, porquê? Porque eu não o expus em prática. Eu lembro de que as minhas aulas todas de matemática eram todas a desenhar, eram todas a fazer desenhos. E eu sabia que poderia perder naquela disciplina, passava das outras duas, mas aquela eu já punha de lado. A minha mãe entendia que era um sofrimento para mim e ela dizia, ok, desde que tu passes o ano, nas outras todas está tudo bem. Eu não me importo que nessa... Sim, deixo mesmo ficar. Então eu acredito que realmente nós vemos com muitas capacidades e que realmente deveríamos ser orientados para aquilo que é o melhor de nós, ok? Se a minha área é a área das artes, se eu desenvolvo e tenho essas capacidades mais desenvolvidas, por que não? Começar por aí. Não é que eu não possa experimentar outras, não é que eu não possa ter acesso a outras partes mais disciplinares, não é? Como a geografia, como tudo isso. Sim, pode ser importante, mas acima de tudo valorizar aquelas. Se o indivíduo vem com uma grande capacidade de cálculo, uma grande capacidade de trabalhar com os números, de entender isso, ou ligado às letras, à escrita, à oratória, por que não desenvolver de primeiro logo essas capacidades que todos nós temos, não é? Então, eu acredito que nós já vimos com esse dom, eu acredito que nós já trazemos no nosso currículo espiritual, nós já trazemos uma experiência vasta, de muitas experiências que já adquirimos, não é? Para fazer. Eu vou-te dizer agora abertamente aqui, não tenho essas questões de poder falar ou não falar dos assuntos. Eu acredito que em minhas vidas anteriores eu já fui uma pessoa muito relacionada com o mundo da ópera, com o mundo dos espetáculos, por isso para mim é fácil. Eu não me ponho a pensar, eu não tive que aprender muito, para mim é fácil pôr um espetáculo em cena, criar e começar a surgir, as coisas vão surgindo muito facilmente para mim. Onde é que eu vou buscar isso? Eu não aprendi, eu não tive grandes formações a nível académicas para me darem esse desenvolvimento, já estava dentro de mim. Muito cedo eu começo a fazer as minhas primeiras encenações com 18, 19, 20 anos, não é? Exato. E como é que eu vou buscar e como é que eu sei fazer e como é que eu vou desenvolver essa parte? Já está intuído dentro de nós muitas das aprendizagens, das coisas que nós sabemos. Por exemplo, há pessoas que têm um dom de cozinhar e elas nunca aprenderam a cozinhar, mas elas se conseguem pegar nos alimentos, elas não sabem as medidas, mas elas sabem que se juntar isto e isto, e elas olham para uma coisa e dizem, uma pitada disto se calhar também é capaz, e aquilo sai uma comida fantástica, maravilhosa. É um dom que está ali, é uma criatividade que está ali. Onde é que ela aprendeu aquilo? Não aprendeu lá nenhum, provavelmente, não é? Mas está incutido dentro dela essa aprendizagem. E tu achas que isso pode... É um reservatório que nós temos. Sim. Eu acredito que são reservatórios que nós temos dentro da nossa essência, dentro da nossa memória espiritual, não é? E que trazemos isso connosco. Todos nós temos essas possibilidades. Uns vêm para desenvolver mais e outros ainda estão, se calhar, num nível em que estão a fazer experiências só, mais nada. Ok? Sim. E diz-me uma coisa. Tu também foste professor, não é? Deste aulas durante muitos anos. Passaram-te mais de algumas centenas de alunos. Eu diria mais de milhares. Foram Exato, muitos anos. exato. E foram muitos alunos, foram centenas de alunos. E isso foi para mim super enriquecedor. Poder passar, ensinar aquilo que eu gostava. Eu fui um professor muito abençoado. Eu continuo a dizer isto. Eu fui muito abençoado porque eu não tinha alunos que estavam a fazer uma disciplina que era o teatro por obrigação, mas eles estavam lá porque queriam. Só isto muda completamente, então eu sou muito abençoado. Eu não tive alunos que não queriam estar nas minhas aulas. Eu tinha alunos que me exigiam fazer reposição de aulas porque eu tinha faltado. Quer dizer, eu ficava doente, eu tinha uma situação que por alguma razão eu não podia, e os meus alunos diziam, não, o professor tem que repor a aula porque nós não tivemos a aula. Então muitas vezes eu via aos fins de semana, ao sábado, a repor aulas da semana porque eu tinha ficado doente. Sim. E eles não aceitavam simplesmente ou não. Exato. E tu, nesse papel de professora,
e olhar para esses teus alunos, conseguias ver este conceito que acabamos de falar, que é precisamente que há algo que já se traz, não é? Sim. Conseguias sim, também sim, percepcionar isso nos teus alunos, Sim. que é, a gente bate o olho e percebe, não, há qualquer coisa aqui especial. Yeah. Este... E eu acho que todos nós somos criativos, todo ser humano é criativo, seja qual for a área, ele é criativo, porque a partir do momento que tu sentes um gosto em transformar qualquer coisa ou adaptares qualquer coisa, tu estás a ser criativo. Só que se tu não tiveres as ferramentas ou não tiveres os meios também para tu desenvolveres, tu podes ficar tímida, não é? E então não quereres ou teres receio de desenvolver a partir dali. Eu costumo dizer, tive bons professores, também tive muito bons professores que me incentivavam, eu poderia ter tido professores que poderiam ter anulado esta minha capacidade e acharem que era um exagero e que eu estava, se calhar, a querer sobressair, não era? Mas eu tive muitos bons professores que me incentivaram a ser e a desenvolver a minha criatividade, a ser o ser artista que eu sou, ok? Claro, também tive daqueles que tentaram castrar e tentaram, mas como eu era irreverente e eu era torto, não era? As coisas não ficavam por aí. E não é? também havia qualquer coisa ainda maior do que isso tudo, não é? Porque eu acho que quando isso é tudo muito intenso e muito apurado, quando tu és mesmo artista na tua essência, há qualquer coisa que tu não sabes explicar. Exatamente. Eu dizia sempre aos meus alunos o seguinte: vocês vêm cá para experimentar. Vocês não vêm cá para ser atores. Okay? Eu explicava-lhes sempre isso. Eles ficavam sempre, nas primeiras aulas, ficavam um pouco decepcionados com esta ideia. Então, mas eu venho cá, mas é para ser ator, eu venho cá para brilhar, não é? E eu dizia assim, primeiro vocês vão experimentar. E depois vocês vão saber se realmente querem ser atores ou não. E o que vocês vão levar daqui é uma experiência da área do teatro e o que o teatro vos pode dar. Na verdade, todos vocês são um potencial ator, vocês são um potencial artista, só que vocês vão tentar perceber se realmente existe esse ator, se existe essa componente dentro de vocês, se essa essência está lá dentro. Porque não vale a pena vocês simplesmente quererem brilhar em cima do palco, mas depois não estarem a sentir e isso passar a ser um sacrifício ou ser apenas uma acomodação, porque sei lá, porque dá uma profissão, porque dá dinheiro, porque tu precisas de sustentar, mas porque te dá também prazer. Na verdade, se nós repararmos, se calhar metade da população mundial está a trabalhar e está a fazer uma coisa que não gosta. Porquê? Porque a própria vida obriga, as condições obrigam a tal, e então muitas vezes nós não estamos na nossa essência. Eu costumo dizer, nós vimos todos para ser felizes. Okay? Só que só somos felizes até aos 5 anos. Porquê? Porque até aos 5 anos nós não temos preocupações, nós não estamos preocupados com os outros, nós somos simplesmente felizes. Não temos água para pagar, não temos luz para pagar, não temos que estar preocupados onde vamos dormir, onde é que vamos, o que é que vamos comer. Okay? Impingido aquelas metas obrigatórias, vivemos ali no presente, só vivemos no teste, tens que, até aos 5 não temos nada disso. Então é tudo muito virgem ainda. É tudo ali, é só o momento, aquele momento só real, ali, é só aquele momento próprio que é o presente, é que interessa. A partir dali nada interessa. Depois vamos para a escola e começamos a ser formatados. Começamos a ser o que os outros querem que a gente seja. E então aí muitas vezes aí a nossa missão começa a fracassar. E então começamos a sentir frustrados. E é quando nós temos que começar a procurar caminhos alternativos para essa frustração ser colmatada a partir do propósito. Quando tu começas a criar propósitos na tua vida, tu começas a criar objetivos, às vezes é a única forma que nós temos de nos encaminharmos para a nossa missão. Quando chega ali mais ou menos os 40 anos, chapéu, não há hipótese, porque é assim, se tu não estás feliz, vai vir tudo ao de cima. Ok? Porque depois tu chegaste a meio mais ou menos da tua idade e tu dizes assim, o que é que eu estou a fazer? É isto que eu quero para mim, é isto que é a vida. Porquê? Porque já estou mais próximo, se calhar, de meia idade, não é? E eu já estou a pensar, se calhar não vou ter outros 40 anos para a frente, não é? É a chamada crise. Exatamente. Da meia-idade. Eu acho que é a crise de tomada de consciência. Porque até aí nós simplesmente fomos atrás da sociedade, fomos atrás das ideias, fomos atrás quase tipo manada, não é? E às vezes quando estamos em manada seguimos o que os outros todos estão a fazer. Agora é moda fazer isto, agora é moda fazer aquilo, agora aqueles estão todos a fazer isto, eu também tenho que fazer, porque senão eu vou-me sentir não integrado nesta sociedade. Quando tu tomas consciência realmente da tua vida, tu dizes, não,
se calhar este trabalho não é o que eu quero para mim, eu estou triste, eu estou frustrado, não é isto que eu quero, estou preso num casamento ou numa relação que não me está a trazer aquilo que eu queria também, e aí começa a vir tudo ao de cima. Porque nós temos missões e nós temos propósitos de evolução. Não fazia sentido nenhum estarmos cá e estarmos a repetir sempre as mesmas coisas. Não fazia sentido nenhum. Claro. Era como se nos dissessem assim, ok, agora, Miguel Vieira, vais voltar lá para trás para o primeiro ano da universidade. Eu dizia assim, mas eu não quero voltar para trás. Porquê é que eu vou voltar para trás? Ok? Então nós queremos sempre evoluir, nós queremos sempre mais. Okay? E acho que é isso que nós precisamos de realmente tomar consciência em nós, de que temos que estar sempre a criar qualquer coisa para nós, não para os outros, mas para nós. Tu também houve aí uma fase da tua vida, tu estiveste durante muito tempo ligado ao ensino, não é? E ainda fazendo aqui um pouquinho a retrospectiva, portanto, tu licenciaste em pintura, foste desenvolvendo a tua área de teatro simultaneamente, sempre. porque foste ator, formaste como ator também, pelo A minha teatro vida é um experimental. teatro autêntico, a minha vida é um teatro. Dentro e fora, porque eu desde criança sempre observei muito os diálogos das pessoas e a mim fazia muita confusão como é que as pessoas sabiam o que é que os outros iam dizer, ok? Como responder, porque é que eu estou a ter esta conversa contigo, nós não planeamos, não é? Não planeamos isto e eu estou a fazer o meu papel, tu estás a fazer o teu papel, estamos aqui num improviso e a vida é realmente um improviso a toda a hora. Como é que nós... E isto também é uma coisa que eu questionava muito aos meus alunos. Como é que nós sentimos à vontade para ter uma conversa no dia-a-dia e vamos a um balcão e vamos a uma entrevista e encontramos uma pessoa amiga e fazemos um discurso e estamos à vontade, não é? Há uns sítios que nós vamos estar mais nervosos do que outros. Mas se pegarmos nesta história e pusermos para cima de um palco ou estivermos a ser observados por alguém, já muda completamente. Ficamos logo sem saber o que dizer. E o que é que eu vou dizer? E o que é que eu vou fazer, não é? Porquê? Porque já estamos a racionalizar as coisas, ou seja, eu sei conduzir, aprendi a conduzir, a partir de uma determinada altura é automático, não é? Fazemos automático. Se de repente eu começar a pensar se eu sei ou não sei conduzir, se eu meto a mudança, se não meto o que é primeiro e não sei o que mais, eu vou fazer as neiras. Já experimentei isto. Eu li uma vez num livro e fiz a experiência e claro, arranhei logo de repente a caixa de velocidades. Eu disse, realmente, se nós realmente pararmos de estar de uma forma natural perante as coisas, elas bloqueiam. Então a nossa vida bloqueia também. Quando eu não deixo-a fluir, quando eu não deixo que a minha felicidade, que aquilo que eu gosto de fazer, que a minha vontade venha ao de cima, eu começo a criar bloqueios. Daí começam a surgir as doenças, começam a surgir as frustrações, começam a surgir os bloqueios em todas as áreas da minha vida, porque de certa forma eu não estou a deixar seguir por aquilo que eu vencer. Ok? Então eu dou sempre o conselho a todas as pessoas que eu conheço, e amigos, e alunos, e formandos, e por aí fora, que é, segue o teu coração. Não sigas a tua mente apenas te mente. Ela chama-se mente porque mente. Quando eu descobri isto, eu disse, eu acho que a nossa mente chama-se mente porque ela mente, ela está constantemente a mentir. Ela está agarrada a quê? A hologramas, a padrões, a ideologias, crenças e por aí fora. E o teu coração não. O teu coração quer seguir aquilo que ele realmente veio com um propósito, com aquele propósito que é a tua vida. No entanto, o nosso ego faz uma coisa dentro de nós que é bloqueia-nos muitas vezes, cria-nos imagens, cria-nos hologramas e cria-nos sensações que não são nossas, que são externas àquilo que tu realmente queres, para te bloquear, para tu não evoluires tão rapidamente, não é? Porque ao ego interessa-lhe a acomodação, repetires as mesmas coisas, estás sempre no mesmo padrão, estás sempre na mesma coisa. Quando tu tens uma força de vontade, quando tu tens um poder interior, quando tu tomas controle sobre aquilo que realmente tu queres escolher, tudo flui, todas as portas se abrem. Eu tenho este exemplo de alguns alunos que foram seguir a área de teatro, que são atores hoje em dia, em que eles foram diziam, vários que passaram por ti, não é? Já são muitos, eu já perdi a conta. Mas tem um caso especial e eu nunca me vou esquecer disto, como exemplo, que é um aluno que queria seguir a área de teatro, mas não era apoiado por parte dos pais. Os pais não o apoiavam de maneira nenhuma.
E havia um sofrimento aqui muito grande, porque os pais queriam que ele seguisse medicina, porque era a tradição já da família, todos deveriam de ser médicos, e ele queria ser ator, não havia outra hipótese. E ele, só para não é isso, é aquela coisa que nós sentimos, eu não quero ir contra a minha mãe ou contra o meu pai, porque eles fizeram tudo por mim, é quase como se a gente sentisse uma dívida, não é? E então eu tenho que ser aquilo que os outros querem, o que eles desejaram para mim. E a determinada altura eu disse assim, e tu consegues te ver todos os dias a te levantar da cama, ires para um hospital, ires tratar dos outros, e quando poderias estar a sentir prazer em representar e seres não só um médico, mas seres uma variedade de personagens todos os dias? E ele disse assim, visto dessa forma a pessoa não me está a ajudar nada, não estava a pôr no fundo do poço. E disse, então tu tens que lutar por ti, tu tens de chegar ao pé dos teus pais, tens de dizer o que é que tu sentes no coração e não o que é racional, o que é teu racional, o que é da tua mãe e do teu pai. E ele ficou a pensar naquilo, e disse, mas a minha mãe... E disse assim, depois, o mundo vai acabar porque a tua mãe vai ficar chateada. O mundo vai acabar porque o teu pai não concorda e quer que tu sejas médico como ele é médico. Ele ficou a pensar naquilo e disse, não, o mundo não vai acabar. Se tu nunca lutares por isso, tu nunca vais chegar onde tu precisas de chegar. E ele disse, eu vou falar, mas eu gostaria, se o professor pudesse, podia ter uma conversa com os meus pais. Eu disse, sim, posso ter as conversas todas que tu quiseres, mas tens de ser tu primeiro a dar o primeiro passo. Ele fez, falou, a coisa não correu muito bem. Claro que na semana a seguir eu tinha a mãe lá para falar comigo. Ainda bem que não veio o pai, mas veio a mãe. Entretanto, eu estava com a minha amiga, a minha colega de trabalho, que era a Paula, que também dentro destas áreas. Paula Rodrigues. Paula Rodrigues trabalhou comigo, a Paulinha Rodrigues trabalhou comigo, minha grande amiga de coração e grande colega de trabalho. E então nós os dois conseguimos ter uma conversa com a senhora e explicamos à senhora como é que aquele filho iria ser feliz, como é que ela via aquele filho feliz fazendo uma coisa que ele não queria. Se ela ia estar bem o resto da vida dela a olhar para um filho e perceber na cara dele que ele não era feliz no que fazia. E que ela seria responsável por isso. Porque na verdade, eu disse-lhe, o que você como mãe você vem para ser segura, você vem para ser uma mãe segura, você vem para passar segurança ao seu filho. Se você não passar segurança ao seu filho, ele até pode ser um bom médico, mas ele nunca vai ser um médico seguro, porque você não é segura, nunca foi segura para ele. A senhora ficou muito ofendida na altura, e eu disse, pronto, isso é só para você refletir, para pensar. E depois eu voltei para ela e disse assim, você é feliz na profissão que está a fazer? Sente-se plenamente feliz? E ela calou-se, ficou em silêncio, e eu disse-lhe, pense nisso, pense o que é que você gostaria de ter feito e que você não fez por causa dos outros, ou pelos seus pais, ou porque os outros disseram que isso não tinha sucesso, que isso não tem. O sucesso existe se nós acreditarmos nele. O sucesso de uma profissão, de uma vida, só acontece se nós realmente acreditarmos. Se eu não acreditar, é melhor nem sequer ir atrás à procura disso. Okay? Então, a partir daí, eu disse-lhe a ela, se você se transformar numa mãe segura e der todo o apoio ao seu filho, de certeza que na área que ele escolher, ele vai ser muito mais seguro e o sucesso vai chegar até ele, porque ele está seguro. Porque se ele vai para uma área que é contrária àquilo que você está a querer que ele seja, você não lhe vai passar segurança, ele nunca vai estar seguro nessa área. E assim foi. A mãe, eu disse assim, confie em si, confie no seu filho e nos dons e nas capacidades que o seu filho tem. E eu disse, vá pensar, não responda nada, nem tome nenhuma decisão, vá pensar. Ela pensou, passado uma semana, o rapaz chega, dá-me um abraço, beijo, chorava, dizia, não sei o que é que o professor disse à minha mãe, que a minha mãe aceitou que eu fosse para lá, já estamos a tratar das coisas, das papeladas, não sei o quê. Eu disse, vais ver, com a segurança da tua mãe as coisas vão correr bem. E assim foi. Muito facilmente ele consegue bolsas de estudo, ele consegue ficar na casa, consegue uma casa, imagina, consegue uma casa de um artista, de um encenador, ele consegue ficar a alugar um quarto na casa de um encenador que tem uma biblioteca inteira sobre teatro. Meu Deus. Portanto, ou seja, ele nem precisava de ir para a escola nem para a biblioteca, na altura não havia a internet como nós temos hoje nos meios. E ele nem precisava de ir para lá para estudar nem nada. Nesse mesmo ano, no primeiro ano que ele chegou lá, ele já estava a fazer espetáculos de teatro.
Portanto, e a mãe já dizia, eu vou agora a Lisboa, vou ver a estreia do meu filho. Eu disse assim, a sério? Quem te A viu sério? e quem te vê, não Ela é? toda contente e depois reconheceu, ela disse realmente, professores, muito obrigado, vejo que o meu filho está feliz, ele hoje é um ator profissional, feliz, tem trabalho, é reconhecido, tem valorização e vejo também essa valorização, esse reconhecimento por parte da família, que é muito importante. Portanto, nós temos que seguir o que diz o nosso coração, não o que a nossa mente diz ou o que os outros esperam que a gente seja. E tu também acho que, Miguel, tu tens seguido sempre o teu coração. Sim. Porque a determinada altura do teu percurso profissional, tu arriscaste deixar o ensino, que era uma coisa que tu estavas ligada, eu gosto não é? muito na mesma. Essa área de continuas a manter a formação, mas deixaste mesmo as aulas com os alunos, deixaste o sistema. Eu acho Deixei que mais do que os alunos, tu quiseste deixar o sistema. Eu não deixei nunca os alunos, claro. porque a parte de ensinar os alunos para mim era a alma, era a minha alma. Não, é mais o ensino, a instituição em si, não é? Porque assim, se eu não concordo com a forma de ensino, se eu não concordo com essa parte, o que é que eu estou lá a fazer? Claro. Eu preciso, então, se não estou bem, não estou feliz, eu tenho que seguir para aquilo que me faz feliz. Exato. E tu tiveste essa coragem, deste Sim, esse passo. Foi considerado deste esse louco. salto. Na altura, Eu sei. Foi considerado muito louco. O Miguel não está bem da cabeça, de certeza absoluta. Então ele tem uma estabilidade tão grande e agora vai. E a minha própria família muitas vezes voltou-se para mim e disse assim: tu és louco, então toda a gente quer uma estabilidade financeira e ter um trabalho e horas e férias e não sei mais. Diz assim, mas isso não me faz feliz. Isso não me está a dar aquilo que eu quero. Okay? Isso vai acabar comigo, se eu continuar aí vai acabar comigo. E deste o salto. Porque eu sentia que não podia fazer muito mais do que já estava a fazer, sentia-me limitado. E quando nós nos sentimos limitados, nós temos que ir à procura de quebrar esses limites e fazer algo por nós, não pelos outros, por nós. Porque na altura lembro que eu senti muita pressão por parte dos pais e dos meus alunos, porque eles não aceitavam eu estar a sair daquele sistema, não é? Mas na altura para mim era mais importante seguir a minha vontade. E como é que é agora, quando olhas para trás? Sentes que tomaste a decisão certa? Certíssima. Eu não voltava atrás. Sim. Não voltaria nunca atrás. Aliás, eu nunca voltaria atrás. Em nada? Em nada. Mesmo naquelas cabeçadas que eu dei, mesmo nas escolhas menos boas que eu fiz, voltava a repeti-las todas. Porque eu acho que isso... Se eu olhar para as minhas experiências como sendo válidas, não é? Como algo que eu tenho para poder evoluir como ser humano, todas elas são válidas. Eu procuro não ver nas experiências menos boas algo mau, mas vejo uma possibilidade de uma mudança, de uma transformação, de um evoluir, de uma tomada de consciência. De que é que serve nós precisarmos dar uma cabeçada e se alguém nos põe uma almofadinha ou um edredom na parede eu não vou perceber o que é que eu precisava de entender. Então às vezes essas cabeçadas que nós damos são cursos. Eu costumo dizer que são cursos imediatos, quase 3º grau, não é? Ok? Então que é assim, nós precisamos às vezes de uma boa cabeçada que é para a gente acordar e dizer assim, não era para aqui que eu tinha que ir, era se calhar outra escolha que eu deveria de fazer. E isso faz-nos aprender rápido, está bem? Miguel, eu gostava ainda de falar um pouquinho aqui. Eu falo muito. Não, eu gostava de te perguntar uma coisa, que é uma área que eu acho que é muito forte em ti e que paralelamente a este caminho das artes, quer ligado à pintura, quer ligado ao teatro, tu descobriste a determinada altura, foste descobrindo uma área mais espiritual que começou a chegar de uma forma muito intensa e muito forte. E como é que foi essa descoberta? Podes nos falar um pouquinho sobre isso? Pronto, então eu vou revelar coisas que se calhar nunca revelei publicamente. Na verdade, eu desde os 5 anos sabia que tinha um dom. Ok. Só que perante determinadas situações que eu passava ou sentia, havia o receio, o medo de ser discriminado ou de ser considerado uma pessoa diferente, não é? Ou louca, ok. Ainda por cima porque eu vivia ao pé da casa de saúde de São João de Deus, o Trapiche. Pois, tinhas um exemplo, e sim, não, e eu cheguei a ouvir da minha irmã muitas vezes quando eu falava determinadas coisas que eu sentia ou visualizava, e ela dizia assim, tu está calado, não digas isso a ninguém que vais para a casa dos loucos.
não é? Então isso foi fechando muitas vezes aquela porta que eu tinha, aquela capacidade de sentir um pouco mais do que alguns gostam de sentir, porque na verdade todos nós temos essa capacidade, só que nós somos treinados para não sentir, nós somos treinados para vivermos intensamente esta realidade tal como nos descrevem, tal como dizem que ela é. Na verdade somos muito mais do que isso, todos nós temos potencialidades fantásticas e que não sabemos, nem nunca metade da população não vai descobrir. Graças a Deus, a partir do ano 2000 parece que as coisas começaram a melhorar, há uma maior abertura dentro desta área e as pessoas estão sedentas por se encontrarem, as pessoas estão sedentas de encontrar a sua própria espiritualidade, a sua própria essência. Elas começaram a perceber que isto não é só dizer tu és assim, 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 está tudo quer e pronto, e a gente assina. Não. Nós começamos a perceber que somos muito mais do que aquilo que nos fazem crer que somos. Não é bem? Existe um ser em todos nós interior muito maior do que é aquele ser físico, não é? E eu já sabia, já tinha essa consciência desde muito novo que havia algo diferente em mim, mas que eu não podia partilhar com ninguém. Quando é que sentiste que podias começar a partilhar e a trazer isso para o mundo? Foi quando eu fui para o teatro, foi quando eu comecei a perceber que o teatro também falava de algumas áreas do género, dentro da área da espiritualidade, ou seja, do nosso interior, ok? E eu sei que o teatro para mim foi o meu curso de psicologia, ok? Porque eu, sendo uma infinidade de atores, eu tive que trabalhar as emoções, tive que trabalhar os pensamentos, tive que trabalhar as atitudes daqueles personagens todos, e isso deu uma carga de análise muito grande e de análise crítica para mim também, do que é que eu queria e do que é que eu não queria para mim. E também depois comecei a perceber a potencialidade que todos nós podemos ser um potencial indivíduo, líder, capaz de mover multidões, como podemos ser um psicopata a qualquer momento e nos tornarmos na pior pessoa, porque na verdade se nós formos levados pelas melhores condições, nós podemos ser pessoas de grande sucesso. No entanto, se nós formos levados pelas piores condições, nós podemos transformar na pior coisa ou na pior pessoa que poderíamos ser. No entanto, também há exceções de pessoas que não tiveram as melhores condições e elas conseguiram se tornar, por oposição, melhores pessoas, não é? Ok? E isto estava-te a falar de como é que eu cheguei aqui. É mais ou menos aí por volta dos meus 38 anos, eu passo por uma experiência paranormal muito estranha, muito esquisita, que na altura abanou-me imenso, e eu fiquei sempre preso a essa experiência como o que é isto, o que é que foi isto, o que é que aconteceu. Então eu não descansei enquanto eu não fui à procura das respostas, o que é que tinha acontecido. Só mais tarde, quando eu faço uma regressão, na altura eu encontrei uma pessoa fantástica que era uma psicóloga, porque eu achava que estava a ficar maluco, não é? Eu não estava a entender muitas vezes o que é que eu já estava a sentir, o que é que eu estava a visualizar, o que é que estava a acontecer com a minha vida. E então encontrei alguém com uma sensibilidade muito grande que a determinada altura voltou-se para mim e disse assim: Miguel, é assim, depois de tudo o que nós estivemos aqui a falar, todo o tratamento que nós fizemos, eu tenho uma coisa para dizer, tu tens um dom fantástico, das duas uma, ou tu pões ao serviço dos outros e realmente vais poder ajudar muitas pessoas, ou simplesmente tu voltas a fechar a porta como tu fechaste na tua infância. E isso mais à frente poderá vir outra vez ao de cima, porque se tu realmente tens uma ignição, há um propósito em ti, tu vais ter que chegar lá por alguma razão. E eu começo a achar que realmente as artes, o teatro, foi se calhar um caminho para eu chegar onde estou a chegar agora. Eu não deixo a pintura de lado, não deixo o teatro de lado, mas se calhar tudo isto se está a encaixar num propósito maior que nem eu ainda sei muito bem para onde é que vai. Nem quero saber. Eu achei muito interessante tu falares aí dessa ligação da espiritualidade ao teatro. Sim. Porque eu também vejo isso tão próximo. Eu costumo dizer que, pronto, há casos que vamos lendo e ouvindo e pronto, e agora com esta questão dos podcasts vamos ouvindo tanta coisa e há muitos atores, de facto... Repara, desculpa lá interromper. Isto só é possível nós termos esta conversa aqui porque houve uma abertura de consciência, uma abertura a partir do ano 2000. Porquê? Porque senão neste momento nós estaríamos a ser considerados uma seita
ou um grupo que estaria a fazer algo muito mal reunido num espaço e que provavelmente não demoraria muito tempo a chegar aqui à ordem ou à polícia para nos prender porque a gente estava a criar não estaríamos a criar uma onda ou provocar formas de pensar diferentes, não é? E que não dariam jeito de maneira nenhuma a uma parte política, uma parte social ou uma parte religiosa, não é? Isto só é possível esta conversa que nós estamos a ter aqui e não nos chegar aqui ninguém prender, ok? Como acontecia até mais ou menos até os anos 60. Porquê? Porque já há esta abertura de consciência, as pessoas querem saber, as pessoas estão disponíveis para fazer formações, para lerem mais livros. Nunca se viu tantos livros sobre espiritualidade como nós temos nos dias de hoje. Como terapeuta, nessa área que tu tens vindo a trabalhar, lidas com muitas pessoas e com certeza que percebes essa busca, não é? Cada vez essa busca de se procurar, de saber mais sobre si próprio. Mas eu interrompi-te, porque tu ias falar do teu caso em relação à parte do teatro. Não, sim, estava só a dizer que acho que de facto, e gostei disso que tu disseste, dessa aproximação do teatro com este lado mais de autoconhecimento, digamos, que acho que nos faz chegar mais perto de nós próprios, de nos conhecermos melhor. Eu percebi isso muitas vezes no teatro, quando eu dava aulas de teatro nos meus alunos. Eles cresciam não só a nível intelectual, mas eles cresciam na sua pessoa, na sua personalidade. Claro. Eu sei que muitos dos meus alunos ganharam personalidade naquelas aulas. Eles saíram muito mais preparados para as universidades do que sairiam se não tivessem passado por lá. Aliás, eu tive imensos encarregados de educação que iam ter no final e diziam: eu tenho muita pena que o meu filho tenha que ir para a universidade e tenha que deixar isto. Eu disse: mas ele pode procurar. Eu disse: não é a mesma coisa. A gente sabe que aqui o nosso filho está dentro de uma família, que você tem uma consciência, você tem uma abertura, e o meu filho não é a mesma pessoa quando entrou aqui para o teatro do que é agora. Eu vejo uma personalidade, vejo uma pessoa com valores, eu vejo uma pessoa com sentimentos, com emoções também, e é isso que deveria de acontecer em todas as escolas, não é? Claro. É uma das coisas que eu acho. O teatro não deve ser uma terapia, atenção. O teatro é uma arte, ok, como tal, mas que pode ser usada como ferramenta para construir indivíduos com mais capacidades, com mais criatividade e seres capazes de pensarem por eles próprios e não estarem... Teres essa aproximação a ti próprio, de conheceres um pouco melhor, saber de onde é que, quais são os teus limites, de onde é que tu podes ir, até onde é que tu podes ir, não é? De que lado, até que lado é que tu podes chegar, digamos assim. Não sei se... Tenho sempre dificuldade de falar nisto, porque é uma coisa que me apaixona tanto e que para mim é tão... Tu, provavelmente como atriz que és, tu também já te apercebeste e muitas vezes és assim: como é que eu fui capaz de fazer este personagem que isto parece que não tem nada a ver comigo, não é? Mas depois tu dizes assim: no fundo, se calhar lá dentro, está tudo lá dentro, ok? Existem todas as possibilidades. Exato, não é? E eu acho isso tão belo no teatro. Eu costumo dizer que os atores são muito abençoados porque eles vão, numa vida de trabalho de ator, eles vão fazer libertação de karma muito mais rápido que os outros todos. Miguel, estamos mesmo a chegar ao fim. Olha, havia tanto que eu queria perguntar ainda. Queria aprofundar este lado, esta vertente espiritual. Diz-me uma coisa, o que é que tu estás a fazer de momento? Também acho que é interessante para quem nos está a ouvir. Se te quiserem procurar, claro, diz-nos só um pouquinho aquilo que tu estás a fazer. Eu neste momento desenvolvo terapias energéticas. Uma delas foi uma criação minha, que foi chegando, foi-se construindo ao longo desta minha experiência, que é a terapia dos anjos, não é? Essa é uma terapia de autoconhecimento e que nos dá ferramentas para nós começarmos a encontrar este caminho que é a nossa missão, o nosso propósito, que às vezes andamos todos perdidos sem saber para onde chegar. Depois tenho uma prática meditativa, tenho um grupo e qualquer pessoa pode aceder a essa prática meditativa, que é no Madabout, que é no Monumental Experience, que acontece todas as segundas-feiras às 19h30. É uma sessão que é orientada, é uma meditação guiada,
orientada por mim, e estou a desenvolver neste momento também uma oficina de pintura criativa, também lá no mesmo espaço, mas na Madarte, que é no mesmo andar, no segundo andar, que são uma oficina em que as pessoas também, de certa forma, num misto de arte e terapia, vão desenvolver técnicas dentro da área da pintura. Portanto, vão desenvolver, mas não têm que saber pintar, não têm que saber desenhar, é apenas um momento para elas estarem com elas ou estarem com as pessoas que estão ali, mais nada. Acontece às quartas-feiras para adultos, das 19h30 até às 21h, e aos sábados para crianças a partir dos 9 anos até aos 13, das 10 às 11h30. Paralelamente, estás com um projeto de teatro, neste momento. Quando isto sair, vocês já não vão estar em cena, mas... Talvez, não é o fim do mês. Isto sairá daqui a uns 15 dias, pronto, uma nós semana ainda e meia, para aí. Estamos até o dia 28. 28, é boa ideia. Até o dia 28 de maio ainda vos... No Cine Teatro Santo António estamos com o espetáculo da ATEF, que é o Anda um Anjo pelo Cais, que também tem uma vertente não só teatral, mas tem uma vertente também espiritual e, acima de tudo, uma vertente de consciência. Este é um texto que é um drama sobre a solidão, todas as nossas solidões, não é? Todos nós temos um momento de solidão, e que fala desta desumanidade e humanidade ao mesmo tempo. Okay? Que é, todos nós podemos ser muito humanos, mas nós também podemos ser muito desumanos. E somos às vezes um pouquinho. Para nós também. Para nós também. Sobretudo para nós. Sim, isso é a parte que a gente não quer ver. Miguel, mais projetos de teatro para este ano? É assim, eu sou uma pessoa aberta a desafios, não é? Eu estou sempre disponível para projetos novos. Eu não gosto de estar sempre a fazer as mesmas coisas. E esta possibilidade de eu não estar sempre a trabalhar com os mesmos grupos, para mim tem sido ótimo, porque eu trabalho para a Gato, agora estou a trabalhar para a TEF, já me fizeram outras propostas, e agora eu tenho a possibilidade neste momento de escolher o que eu quero e o que eu não quero. Que bom. É uma escolha. Olha, antes de terminar, exato, e estás nesse lugar porque assim decidiste. Exatamente. Antes de terminarmos, e quero-te dizer que te admiro muito como artista. Eu também. Para mim és um ator que eu admiro muito. Eu já te vi em palco muitas vezes e tu és maravilhoso. Obrigado. E não podia terminar sem te dizer isto assim, aqui, já te disse noutras situações, mas gostava de deixar aqui, para que todos pudessem ouvir. Obrigado. Para mim és uma referência no teatro. Podemos dizer que começamos juntos no teatro. Começamos juntos no teatro. Fizemos um trabalho lindo, até hoje não me esqueço. Ainda fizemos mais. Nós estivemos num concurso. Já não te lembras, mas estivemos num concurso do Inatel. Tu concorrias numa categoria, concorria noutra categoria, e na altura já não me lembro. Sim, a minha memória nesse aspecto é um livro. E recordo-me realmente que foi aí que eu te conheci pela primeira vez. Eu estava numa performance com a Sílvia Vasconcelos. Já não me lembro muito bem onde é que era, mas foi a partir daí, com o Elvio, que eu comecei a te conhecer através do grupo com quem tu trabalhavas também. E depois, claro, a nossa ligação maior começou nos cursos de diretores e encenadores. E na Universidade da Madeira, com o grupo que acabamos por fundar e que tu dirigias de uma forma brilhante, que nos levaste... Eu era muito exigente. Eras? Ainda és? Não. Bom, ok, por acaso isso para perguntar. Aliás, eu era muito exigente na altura porque era como eu via o meu trabalho como ator. Agora, como sou mais tolerante, não é? Se calhar aprendi a ser mais tolerante, já tento encontrar soluções ou fórmulas em que eu possa obter dos atores o melhor deles e não estar focado no pior. Só isso muda tudo. Mas esse grau de exigência também nos fazia, às vezes, dar uns saltos significativos. Não para repetir, não seria mesmo a metodologia. É de uma forma dolorosa. Foi como eu aprendi. Eu também aprendi dessa forma e eu reproduzi aquilo que eu sabia fazer na altura. E como nós evoluímos e temos essa capacidade de evoluir, não repetiria esses mesmos métodos. Miguel, obrigada. Obrigado, eu. Um abraço gigante para ti e nós encontramos-nos em breve. Já sabem que o nosso podcast sai de 15 em 15 dias, às segundas-feiras. Um beijinho, fiquem bem. Obrigado.